Boa noite a todos e todas. Uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Queria dizer que, em nome do IBQ Educação, do nosso Ministério Educacional, a gente está muito feliz e contente por esse primeiro curso, né, nesse formato. Eu falo em nome de todos os professores ali que passaram por aqui. A gente chega hoje na nossa última aula falando sobre Bíblia, né? Para quem não sabe, hoje a Anne também está aí, uma amiga querida. A gente está trabalhando esse texto aqui, texto do Carlos Mesters, Deus Onde Estás, uma introdução prática à Bíblia. E a gente chega hoje na última aula, a 17ª aula. A gente passou por todo esse livro e queria reforçar para vocês que se vocês de alguma maneira acabaram lendo, né, esse texto com a gente aqui, de um biblista assim excepcional, gente. Vocês passaram esse tempo todo aí obtendo um conhecimento, informações, discussões assim, daquilo que há de melhor no estudo da Bíblia. E a gente chega na 17ª aula para a gente falar sobre ressurreição. Essa vai ser a temática da nossa aula de hoje. E qual que é a dificuldade para a gente poder falar sobre essa temática, discutir a questão da ressurreição? Normalmente, e aí vocês me confirmem se eu tô certo, né? As pessoas, quando pensam em ressurreição, elas ficam pensando assim, as perguntas que surgem, né, na igreja. Como que Deus vai fazer no dia da ressurreição? Como que essa ressurreição vai acontecer? Eu vou ter o meu corpo, eu vou ser criança, eu vou ser jovem, eu vou ser velho, eu vou ter memória, eu vou me lembrar dos que estavam aqui, né, depois que ressuscitar. E as crianças, né? As crianças que morreram, como que isso vai se dar? E se uma pessoa morreu queimada? Não sei se você já ouviu esse tipo de coisa, né? Isso tem muito a ver também com o elemento de ser cremado, né? Às vezes a pessoa morreu queimada no acidente, mas ela pode também ter morrido cremada. Ora, como que Deus vai fazer para ressuscitar, né? Ela, se tá tudo em pó ali, né? Não tem corpo, não tem osso, não tem ossada, não tem nada. Então, essas perguntas, sendo bem direto para vocês, né? E sem querer de maneira nenhuma desrespeitar ninguém, até porque eu já fiz várias vezes essas questões, elas são discussões inúteis. São discussões que, no final das contas, a gente não sabe a resposta, a gente não tem como obter resposta, é de impossível compreensão. E eu diria mais, quando a gente faz esse tipo de indagação, e já não é mais o caso de vocês, porque vocês já passaram por esse curso e estão tentando refletir a partir de outros lugares, mas quando a gente faz esse tipo de indagação, é um sinal de que a gente está perdido, de que a gente não está adentrando a profundidade do conceito daquilo que significam as coisas da nossa fé, né? Então, quando a gente pensa a ressurreição, imagina, Paulo vai dizer que se não há ressurreição é vã a nossa fé. Ora, a gente está falando de algo importante, tá certo? Para nossa fé, para o nosso pensamento, algo importantíssimo. Como que a gente transforma isso que é algo importantíssimo numa discussão e puxa, e o cara que foi cremado, será que Deus vai conseguir ressuscitar ele? Estão percebendo como é algo que é até um pouco infantil, né? É uma maneira de lidar com o texto bíblico que não ajuda a gente a chegar na profundidade, na dimensão, naquilo que realmente é importante a gente compreender sobre ressurreição. Outra coisa também a título introdutório é o seguinte: alguns, né, vão ter muita dificuldade para lidar com essa temática. Ora, você acreditar que alguém ressuscitou dos mortos é um negócio que desafia a nossa racionalidade, né? Desafia a nossa razão. Então, alguns vão falar assim: não, eu não acredito nisso aí, não, né? Outros, por outro lado, aqueles que creem, já vão tentar, às vezes, reconstruir exatamente como tudo aconteceu.
Vão tentar acessar o texto bíblico e quase que elaborar um cronograma ali da ressurreição de Cristo, como que isso se deu, vai tentar explicar, vai tentar eliminar tudo aquilo que pode estar num campo mais misterioso e vai tentar ir por esse caminho. Outros ainda, acho que até vinculado a esse que eu acabei de falar, vão trabalhar a questão da ressurreição de um jeito que a gente chama de apologético. É gente que, é gente que, em outras palavras, assim, de um jeito bem coloquial, é gente que vai brigar com os outros para provar que Jesus ressuscitou, né? Então, é apologético, é aquele que vai fazer a defesa da fé, a defesa da ressurreição e vai tentar entrar nesse lugar de arena mesmo para argumentativamente, racionalmente provar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, né? E que a gente também, como consequência, irá ressuscitar. Bom, obviamente, vocês devem estar imaginando, já imagino, que a gente não vai por nenhum desses caminhos, né? A gente não vai nem não acreditar, mas também a gente não vai tentar elaborar um cronograma de como que a coisa aconteceu e tampouco tentar provar racionalmente cientificamente que isso se deu, né? Não é esse o caminho que o texto bíblico ele vai propor para a gente. Então, como que a gente aborda o estudo da ressurreição? Eu já disse para vocês que a ressurreição é uma temática importantíssima. Se ela é tão importante, ela precisa de uma base sólida para ela poder ser sustentada e defendida, tá certo? Volto a Paulo, né? Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ora, uma coisa tão importante como essa precisa de fundamento sólido. E quando a gente tenta defender a ressurreição cientificamente, a gente não está fazendo uma fundamentação sólida. Por quê? Porque a gente está usando de recursos humanos para explicar algo que, humanamente falando, cientificamente falando, a gente não consegue provar. Tá certo? Não tem isso. Então, se você entrar para sustentar essa doutrina como algo tão importante pelo caminho científico, essa base não é sólida. Essa base não é boa. Então, até porque o texto bíblico não é um texto científico, né? E eu achei muito legal que o Carlos Mesters, ele faz uma paráfrase do texto de 1 Coríntios 15, de 35 a 50. Se vocês se recordam, é o momento da carta de Paulo aos Coríntios em que ele discute a questão da ressurreição. E ele, o Carlos Mesters, nosso autor, ele sintetiza, ele resume, né, do 35 ao 50 do capítulo 15. Isso, acho que eu travei aqui meu vídeo e voltou. E ele vai falar assim, né, que Paulo tá falando, respondendo desse jeito. Olha só, vou ler aqui, tá? Bobo, bobo, já viu uma árvore ou uma planta serem iguais à sua semente? Você já viu alguém semear plantas e árvores? Semeia-se a semente, da qual vai nascer a planta ou a árvore. Assim, você vivendo hoje, você com a sua vida, é como uma semente, da qual, quando morre, vai nascer um corpo novo, diferente, espiritual, pela força de Deus. Cuide da semente, que Deus cuidará do resto. Achei muito legal, né? Ou seja, como que você vai ficar discutindo a árvore ou a planta? Não tem como discutir a árvore e a planta. Pensar a ressurreição, o mais importante de tudo é pensar a semente. Porque a semente é o que vai produzir no futuro, pela força de Deus, não pela nossa. Por isso que a base não é científica. O que faz a ressurreição acontecer é uma força divina. Então não tem cientificidade capaz de dar conta, né? Desse conceito para a gente aqui poder refletir e pensar, tá certo? Mas eu queria sublinhar isso que ele fala, bobo, bobo, né? Assim, meu, não tenta entender o que não é de entender, assim, né? Se contente em compreender que o nosso corpo, ele é a semente que Deus está trabalhando para gerar e produzir fruto
que tem a ver com a ressurreição do nosso corpo. Bom, qual que é a diferença, gente, entre nós e os primeiros cristãos? Porque para os primeiros cristãos, e eu digo primeiros cristãos até antes, tá? Antes da escrita dos evangelhos, as questões que eles faziam eram muito diferentes das nossas. Muito diferentes. Então, vou começar por nós, tá? Quando a gente pensa o conceito de ressurreição, a gente automaticamente está pensando no quê? No tempo passado e no tempo presente. O tempo passado para a gente é importante na nossa maneira de pensar, por quê? Porque é onde Jesus ressuscitou. A gente foca no passado, no fato histórico e a gente se concentra lá. E também a gente se concentra no futuro. Um dia nós seremos ressuscitados. Então, quando a gente vê um dos primeiros credos da era cristã, diz lá: creio, né? Jesus Cristo ressuscitou o terceiro dia. E creio também na ressurreição do corpo, passado e futuro. A questão que fica faltando para a gente, normalmente, quando a gente pensa ressurreição, é a seguinte: e o presente? E o hoje? E a ressurreição agora? Tá certo? Esse presente ele fica meio esvaziado. A gente foca lá atrás e a gente foca lá no futuro. Os primeiros cristãos, eles não faziam isso. Ressurreição para eles significava falar sobre a vida que nascia neles. Eles tiveram uma experiência tão poderosa com Cristo vivo que eles criam que a vida deles, tinha sido ressuscitada. Então eles não se colocam acima da ressurreição como um cientista que tenta provar a ressurreição. Por que eles não fazem isso? Porque quem vive não precisa provar que nasceu. Olha o que o Carlos Messer fala, não é bonito? Quem vive não precisa provar que nasceu. Quem vive não precisa defender a existência dos pais. Não é? Você fica tentando provar que você é filho do teu pai, da tua mãe? Você fica tentando provar que você está vivo? Assim acontecia na experiência espiritual desses primeiros discípulos. A ressurreição era um ambiente de vida em que eles viviam. Ressurreição é o ar que eles respiravam. Ressurreição é a raiz de tudo. Então, não é esse negócio, e o passado, e o futuro. É o hoje, é o agora, é o presente. Tá certo? Então, compreender isso é fundamental. Porque a gente, entendendo a maneira como eles pensavam lá, a gente consegue fazer uma autocrítica para ver como que a gente pensa. E aí você vai ver o óbvio. A gente é racionalista, a gente quer, sabe? Esse versículo, como que eu provo que isso aconteceu cientificamente? E você começa a querer fazer um malabarismo. A Bíblia não está fazendo esse malabarismo. Essa é a nossa cabeça moderna, projetando no texto coisas que não estão lá. A cabeça de quem experimentou a experiência espiritual em Cristo não está pensando sobre o conceito de ressurreição como a gente está fazendo aqui agora. Eles estão vivendo a experiência poderosa de de terem nova vida em si mesmos, né? E aí, como ponto de partida para a gente esmiuçando esse conceito todo, né? Eu quero pedir para vocês abrirem lá em Lucas, capítulo 24, 21. Um texto muito bonito, que é o texto dos discípulos de Emaús. Com certeza você se lembra dessa passagem. É uma passagem que acontece pós-ressurreição de Jesus. E a gente consegue encontrar ali algumas coisas interessantes que nos ajudam a discernir, compreender, entender e se aprofundar a respeito disso.
Lucas 24, 21 vai dizer assim, o evangelista. Contudo, né, eles estão falando, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Ele quem? Jesus, né? Eles estão falando, estão conversando. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Então são discípulos que ainda não experimentaram o poder da ressurreição nas suas vidas. Eles estão diante de um momento, né, em que Jesus, para eles, na cabeça deles, morreu, crucificado. E toda aquela expectativa que tinha sido gestada de esperança no Messias, ela meio que se desconstruiu, se desmoronou. Então, ó, percebam bem os discípulos, a experiência deles antes de Jesus morrer, eles estavam dispostos a tudo, a tudo. A experiência de caminhar com Cristo, com Jesus, era tão potente que o Pedro deixou de ser pescador, Mateus deixou de ser cobrador de imposto, o pessoal largou tudo, abandonaram as redes de pesca, os seus trabalhos, suas mulheres, suas famílias, abandonaram tudo. E os caras se jogaram nesse negócio de caminhar com Jesus de Nazaré. A esperança tomou conta do coração deles. Agora, a morte de Jesus, o que que ela faz? Ela quebra o eixo da roda da vida que sustentou esses apóstolos, esses primeiros discípulos. Tá certo? A morte de Jesus desconstrói e desmonta e desmorona, faz desmoronar toda a esperança que existia. Esses são os discípulos de Emaús. Olha, hoje é o terceiro dia desde que aconteceu tudo isso. Entendeu? A gente achou que ele traria a redenção para Israel. A gente achou que ele era o cara. E de repente acabou, entendeu? Ele morreu. O que que significa a morte aqui? Não é só a morte do corpo de Jesus na cruz. É também, mas não é só isso. É toda uma conjuntura triste que aconteceu. Então você tem a morte na cruz, mas você tem a sentença de Pilatos. Isso daí é Roma ganhando. Roma é o império que pressiona, que macula a dignidade humana naquele contexto. Ora, o império ganhou, crucificou Jesus. Os fariseus e o farisaísmo venceu. Aqueles com quem Jesus debateu ganharam. A opinião pública foi contrária a Jesus. Tá certo? Contrária. Barrabás. Barrabás, lembram? Os caras pediram Barrabás, não pediram Jesus. A mentalidade do povo é uma mentalidade oscilante. Um dia Jesus chega, né? Ali no burrinho, né? O burrinho, na verdade, a gente tirando sarro, na verdade, do império, né? De alguma maneira, né? Porque quando chegava ali, né? Uma pessoa poderosa do império chegava num cavalo. Aí chega o rei dos judeus num burrinho. E o povo vibra, né? Vocês se lembram, né, dessa cena? O Domingo de Ramos, né? A gente comemora no calendário litúrgico, né? Mas esse povo oscilou na opinião dele, preferiu Barrabás, não estava nem aí. Então, quando Jesus morre, quando Jesus é assassinado ali, até né, do ponto de vista humano, o que que morre também? O futuro que todos os discípulos vislumbravam. O futuro perdeu o sentido. A vida perde o sentido. Pedro largou tudo, João e Tiago também. Qual que é o sentido da vida desses homens agora que Jesus morreu? 3 anos caminhando com o cara. 3 anos desenvolvendo aquele ministério, aquele trabalho, e de repente ele morre? Imagina a cabeça de Mateus. Eu larguei o meu trabalho, larguei a coletoria. E agora? Será que era verdade? Será que a gente se enganou? Estão percebendo? Essa dúvida, essa tensão, essa angústia, essa incerteza, é o que está no coração dos discípulos de Emaús também. A gente esperava que ele era quem traria a redenção.
Mas já é o terceiro dia. E cadê Jesus? Acabou. Então, o que acontece aqui é como a morte de um marido, é como que a morte de um marido também mata algo na esposa dele. É como que a morte de um amigo nosso não mata alguma coisa na gente também? Então, é essa experiência que eles estão vivenciando. A água acabou, secou. A luz acabou. A esperança esmoreceu. Então, por que que Lucas retrata e conta isso no seu evangelho lá no ano 75? Tá certo? 75. Jesus, né, grosseiramente foi morto, ressuscitado no ano 33. Tem a experiência desses primeiros discípulos. Só que ano 75, o Lucas tem uma igreja, tem gente para, ele tá lidando com o Teófilo, ele tá contando isso tudo. O que que tá acontecendo nessa igreja, nessas comunidades de fé? Frustração. Ele ressuscitou, mas onde que está ele? O Império Romano está imperando ainda. Os cristãos estão sendo mortos como criminosos. Estão percebendo a tensão que está acontecendo na vida dessa galera toda? Para quem Lucas está escrevendo? Para quem os evangelistas estão escrevendo? E aí a gente tem que começar a aplicar isso tudo hoje, certo? Senão é só aula de história aqui, né? Não é essa a intenção. E hoje? Não falta esperança pra gente, muitas vezes? Pastor Laércio pregou na igreja domingo passado, ele falou um negócio, falou assim, às vezes eu tenho vontade de pedir para Deus mandar um meteorito aqui para acabar com esse planeta. Sabe? É a desesperança que muitas vezes a gente fica diante de um mundo tão monstruoso, tão esquisito. A gente tá vivendo tempos estranhos, guerras e mais guerras. A gente vê, né, totalitarismos, autoritarismos. A gente vê o homem achar que pode tudo. Eu não sei se vocês têm acompanhado essas discussões da guerra, eu tenho tentado discernir, entender tudo isso, mas uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: uma das discussões é assim, ó, um país, ele tem que ter uma bomba atômica. Porque só se ele tiver uma bomba atômica, o outro que tem a bomba atômica vai respeitar ele de igual para igual. Então, se você não tiver bomba atômica, você dança, entendeu? Então, não é um lugar triste para onde nós fomos, onde nós estamos. Então você precisa ter uma arma de destruição em massa para você poder ser respeitado no jogo geopolítico como alguém digno. E aí você tem, né, esse jogo de poder, de força. Esse é o nosso mundo, gente. Quem tem poder bélico, bomba nuclear, tem respeito. Quem não tem, não tem menos respeito. Então, assim, se um dia nós, né, Brasil, a gente se ficar numa situação difícil contra algum país que tem bomba atômica, a gente vai estar mal, porque o mundo funciona assim. O homem é o centro do mundo. O homem no sentido do ego, né? Do egoísmo. É isso que é o mundo. O mundo, né? Esse mundo do consumo. Para pensar uma coisa, gente. Olha que situação. A gente vive num tempo em que as pessoas encontram sentido para a vida tendo dinheiro para consumir, para comprar roupa, comprar o que está na moda, comprar o celular novo, comprar o notebook novo, comprar. A gente vive num mundo cheio de problemas planetários, problemas ecológicos gravíssimos. Fora que tem gente no nosso mundo que só está tentando sobreviver. Sobreviver. Esse é o nosso mundo. Tá certo? Então, diante desse quadro terrível que eu tô pintando, que de alguma maneira era um quadro terrível que existia lá no ano 70, e a ressurreição? E a ressurreição, gente? Será que ela é algo que tá lá no passado só? Será que ela é algo que tá lá no futuro? Tem gente que pensa a ressurreição assim, não, ressurreição é de respeito à vida após a morte. Eu tenho que sentar aqui e esperar Jesus um dia, aí eu ressuscito.
Será que ressurreição é isso? Diante de todos esses dilemas, essa ausência de sentido, esses contornos terríveis da humanidade, o ponto-chave é, gente, como que a gente pode ter esperança? E a resposta é na ressurreição, pela fé na ressurreição. É pela fé na ressurreição que o novo pode nascer no ser humano. Lucas 24:35, mais um versículo lá dos discípulos de Emaús. Olha o que o texto diz, né? Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como haviam reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Ou seja, tem um dado momento em que os olhos deles se abrem para perceber que Jesus ressuscitou. Existe um dado momento que toda aquela frustração, toda aquela expectativa contida, toda aquela tristeza, até quem sabe, que eles estavam sentindo, ela é invadida pela fé de quem viu e testemunhou ressuscitado no momento em que ele partiu o pão. Então, o que que é ressurreição, gente? Diante de todo esse quadro terrível que a vida ela se apresenta para nós, ressurreição é força. Ressurreição é a certeza que os discípulos tinham de que eles tinham ressuscitado também com Cristo. Hoje, no agora, no presente. Ressurreição é a nova esperança que nasce dentro de nós. Ressurreição é a força de Deus que está nos discípulos. Ressurreição é a força mais forte de tudo. De tudo. É mais forte que o imperialismo romano, é mais forte que o farisaísmo, é mais forte que a opinião pública, é mais forte que a oscilação da mentalidade do povo, é mais forte que tudo isso que levou Jesus a morrer. A ressurreição é, mata a morte, vence a morte. Não é isso que a gente fala? Que Jesus venceu a morte? Vencer a morte e experimentar a ressurreição em nós é viver uma experiência espiritual em que esse poder de Deus, essa força do ressuscitado, ela adentra a nossa alma e nosso coração. E o Lucas vai apontar para a gente ali nos discípulos de Emaús, nesse texto, três canais que vocês têm que anotar aí, três canais que fazem com que a gente consiga experimentar o Cristo ressurreto e a sua força em nós. Tá lá nos discípulos de Emaús, a gente vai apontar aqui três. Primeiro deles, o irmão ao nosso lado. O irmão ao nosso lado, né? A certeza de que a gente tem gente para caminhar com a gente, que esse poder da ressurreição que ressuscitou o corpo de Jesus, nos ressuscitou como corpo de Cristo na terra. E tem corpo que só é braço? Tem corpo que só é perna? Tem corpo que só é mão? Tem corpo que só é um pé? Não. O corpo de Cristo experimenta a ressurreição de Cristo nele. Portanto, quando a gente tem um irmão ao nosso lado, caminhando conosco, a gente experimenta o poder da ressurreição de Cristo em nós. Outro canal de comunicação potente é a palavra de Deus. As Escrituras. A gente está lendo, relendo, meditando. A meditação que a gente faz de cada texto, de cada história, essa relação bonita que a gente tem aprendido a construir aqui com o texto bíblico, isso tudo revigora a nossa força, faz a gente experimentar Deus em nós, faz a gente experimentar um Deus que é vivo em nós. Em terceiro lugar, a reunião de amigos em torno da mesma fé. A reunião de amigos em torno da mesma fé, né?
Quando eles percebem o Cristo ressuscitado? Quando eles partem o pão ao redor da mesa. Essa é a experiência que a gente chama de eucarística. Eucaristia, na nossa tradição mais batista, né? A gente chama de ceia do Senhor. Aquele lugar da mesa, aquele lugar de partir o pão, é o lugar em que a gente rememora isso tudo, e aquilo é um instrumento de Deus para a gente experimentar essa força da ressurreição em nós. Participar de uma cerimônia como essa, deve nos encher de esperança, porque o poder da ressurreição está se manifestando ali. Entenderam? Esse símbolo, ele é potente por conta disso. Esse rito, ele é cheio de significado, né? Lucas 24 também, de 31 a 32, diz assim, né? Olha lá, olha lá. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Olha que coisa interessante, né? Agora que eu te reconheci, você some. Percebe a brincadeira que o texto bíblico faz, que Lucas faz? Na hora que eu te vi, ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? O poder da ressurreição já está no coração desses discípulos de Emaús. Já está neles, né? Os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Mas o poder da ressurreição está lá. Na hora que eles estão juntos ao redor da mesa, na hora que eles meditam junto na palavra, na hora que eles comungam da mesma fé na ressurreição, partindo o pão. Então, ressurreição, o que que é? É mais que entender um fato do passado. É mais do que se sentar no banco de uma igreja esperando alguma coisa acontecer no futuro. A ressurreição é uma atitude de vida. É uma disposição perante a vida. É ser tomado de um poder espiritual, de um poder de Deus em nós, o poder de Cristo ressuscitado em nós, de modo a fazer a gente ressignificar toda a nossa existência, a nossa caminhada. A ressurreição, ela acontece e continua acontecendo em nós durante toda a nossa vida. O Carlos Messers, ele faz uma coisa interessantíssima. Ele compara a ação de Deus que ressuscita Jesus à ação criadora. Sabe quando a palavra Gênesis 1, né? Pela palavra de Deus ele vai criando? O poder que ressuscita Jesus é o mesmo poder que cria tudo. Em outras palavras, não é que Deus deu corda em um relógio e foi embora. Tá certo? Não é que Deus tocou uma campainha e ela parou de tocar. Quando a gente fala desse poder da ressurreição em nós, dessa experiência da ressurreição em nós, a gente está entendendo, está compreendendo que Deus, ele não tira a mão da campainha, gente. Deus, ele não interrompe a sua missão. Deus não para de deixar de chamar Jesus à vida e nos chamar à vida a todo instante, todo tempo, sem parar. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que a gente elabora a partir das Escrituras e da nossa fé no Jesus ressuscitado, né? E por fim, eu diria o seguinte, né? O último fundamento dessa ressurreição, gente, é a certeza de que Deus se comprometeu conosco de maneira irrevogável. A ressurreição é o sim de Deus para a humanidade. É a certeza e convicção de que em Jesus ressuscitado, Deus concretizou a sua boa vontade para a comunidade. A gente não navegou aqui nas escrituras passando lá por Abraão. Abraão, sai da terra da tua parentela. A gente não passou pelo momento da libertação, né, do povo escravizado para uma terra que manava leite e mel.
Agora, na ressurreição de Cristo, a gente chega no ápice desse processo. E a gente passa a entender de maneira muito mais abrangente, porque agora isso não está limitado mais a um povo judeu, a Israel, nada disso. A humanidade agora tem acesso a isso. E quem caminha com Deus, quem tem coragem de nele confiar, pode ter certeza que encontrará vida. Crer na ressurreição não é crer em alguma coisa, não é crer numa doutrina, mas é crer em um alguém, é crer em um Deus Pai que ressuscita seu Filho Jesus dentre os mortos e que tem vida em abundância para todos nós. É experimentar Ele, é caminhar com Ele, é deixar o coração, né, como os discípulos de Emaús falam, né? Não ardia o nosso coração enquanto ele falava. É experimentar Deus fazendo o nosso coração arder. Crer na ressurreição, portanto, tem a ver com aquilo que Paulo fala em Romanos 8, né? Vamos ler lá a partir do 31. Eu vou ler para vocês aqui. Eu acho que eu só vou pular o verso 36, mas eu vou até o 39. É um texto muito conhecido. Eu cito esse texto todos os domingos de ceia na comunidade de fé, porque eu acho ele que tem tudo a ver com aquele momento de ceia, tem tudo a ver com rememorar o Jesus ressurreto, né? Então, olha lá o que Paulo vai dizer. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cadê o Império Romano, gente? Cadê o Império Romano? Cadê o povo que prefere Barrabás? Cadê a opinião pública? Cadê? Não tem, não. Quem será contra nós? Paulo está dizendo. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? E aí ele diz: foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou. A ressurreição aqui, ó. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Não. Angústia? Não. Perseguição? Não. Fome? Não. Nudez? Não. Perigo ou espada? Não. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é ressurreição, gente. Vivenciar essa convicção que Paulo ele narra aqui nesse texto de Romanos 8. Isso é o poder da ressurreição sendo experimentado aqui e agora nas nossas vidas. Então, concluindo para a gente abrir aqui para conversar, que vocês estão quietinhos, eu quero ouvi-los, para a gente poder dialogar. A ressurreição, gente, a questão não são os argumentos científicos. Não é isso. Não é sobre provar cientificamente. Não é aí que a gente está. Nós estamos onde? Nós estamos no lugar de quem quer e deseja experimentar a ressurreição em nossas vidas. Qual é a prova? Qual que é a prova de que a nossa vida ela experimentou de ressurreição hoje? A prova é quando a gente consegue, através dessa força de Deus em nós, vencer as forças da morte. É quando a gente não sucumbe diante das mazelas da vida, que às vezes são difíceis para chuchu, gente. Olha, tem brasileiro por aí enfrentando cada uma que, pelo amor de Deus. E nós todos, em alguma medida, enfrentamos as nossas.
nossas dores, nossas dúvidas, nossos anseios, nossos medos, nossa falta de recurso, nossa insegurança, nosso medo de ser mandado embora, né? A experiência de sermos oprimidos em N contextos, de N formas. Nós todos experimentamos coisas terríveis na vida. A prova de que a ressurreição está atuando, o poder da ressurreição, da força da ressurreição em nós, ela está atuando, é que a gente não esmorece. A alegria e esperança continuam em nós. A gente insiste e persiste em vencer todo tipo de opressão. A gente consegue no presente rasgar esse futuro, encontrar uma brecha para uma experiência libertadora e boa, certo? É essa experiência da ressurreição em nós. Toda igreja local que desfruta da força da ressurreição nela é uma igreja que insiste e persiste, apesar dos pesares, a anunciar e a viver e a viabilizar principalmente alegria, esperança e libertação. Se não, gente, é só discurso. É falar que Jesus ressuscitou lá atrás e que um dia ele vai vir nos buscar. E no miolo aqui, e agora? Tá certo? Tem que ter vida, tem que ter potência, tem que ter, tem que ter vida ressuscitada. Tem que vencer a morte, tem que encontrar caminho. Não pode esmorecer, não pode desanimar. Estão entendendo a lógica? É assim que funciona. Ressurreição. Nós somos aqueles que creem na ressurreição e esse poder da ressurreição está agindo em nós. Então, meu irmão, tá difícil aí? Ah, vai fazer como o Carlos Messer falou pra gente. Procura alguém aí da igreja para caminhar contigo, vai meditar na palavra, vai ter comunhão, vai viver a vida na comunidade, que isso aí tem que te dar força para você vencer o cheque especial, para você vencer o desemprego, para você caminhar com os problemas familiares que você deve enfrentar, para você lidar com filhos, para você lidar com angústia, para você lidar com depressão, para você lidar com os medos, seja lá o que for que você esteja lidando. Um chefe que te persegue, um ambiente difícil de caminhar, sei lá o que que é. Mas a força da ressurreição ela é potente para fazer a gente perceber esses sinais do ressurreto em nós. E eu encerro colocando essa questão para todos nós aqui, né? Onde estão os sinais da ressurreição em nossas vidas para que a ressurreição de Cristo possa ser ou ter, né? Ser comprovada, ter uma comprovação. Em outras palavras, se você acha que você vai pregar o evangelho para alguém e provar que Jesus ressuscitou, cientificamente, ixi, você vai tomar um couro, com todo o respeito. Agora, agora, se você, na sua vida, experimenta os sinais da ressurreição no seu corpo, tendo esperança quando ninguém tem, sendo justo quando ninguém é, promovendo libertação quando todo mundo quer oprimir, quando você continua esperançando apesar dos pesares, quando você consegue ter a coragem de sorrir em meio à morte. Ah, meu irmão, aí o seu testemunho foi para outro patamar, sabe? Eu fico pensando aí nos rincões do nosso Brasil, né? Aquela pessoa, às vezes, assim, que tá vivendo uma vida terrível, terrível. Mas ela encontra alguns bloquinhos, um pedacinho de carne para queimar uma vez na vida ali e ela dá risada e se diverte. Ah, gente, se isso não é ressurreição, o que que isso é? Ter coragem de sorrir, de se alegrar em meio à desgraça. Isso é o poder da ressurreição. O nosso mestre
estava na cruz do Calvário, emanando ressurreição. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. A ressurreição já está lá na cruz, já, né? O fato histórico, né, a ressurreição do corpo acontece depois, mas a vida de Jesus já está emanando esse poder de, né? Então, onde estão os sinais da ressurreição nas nossas vidas, meus irmãos e irmãs? Eu encerro com essa questão, com essa indagação e abro o microfone aí para vocês poderem comentar, falar, reagir. Só falei. Só eu falei por enquanto, hein? Paula, querida. Bom, eu não sei se vocês me ouvem bem, meus Bem. problemas técnicos aqui. Talvez minhas filhas ao fundo também vocês ouçam. Mas a primeira coisa que eu vi é como a gente é pequeno, né? Como a gente reduz a potência de uma palavra, a potência do que aconteceu, do que é, né? A gente fala muito, Deus é o verbo, né? Ele é. Ele é agora, né? Ele não foi, ele é. E continua sendo. E nunca deixou de ser, né? E como a gente, na nossa pequenez, na nossa interpretação, às vezes, da palavra, ou daquela coisa de que a grama do vizinho é mais bonita, é mais verde, então o passado foi maravilhoso, né? No passado aconteceu, no passado Cristo estava, né? Deus fez no passado. A gente perde essa consciência do hoje e a possibilidade de ser feliz agora, né? Às vezes a gente vive de passado ou de um futuro e deixa de ser feliz e grato e colher as pequenas coisas do hoje, né? De sorrir com nossos filhos hoje, de fazer uma pintura no livrinho do Bob Good e achar aquilo uma beleza. 15 minutos com a minha filha pintando de canetinha, sabe? Vida é isso, né? Tá circundando a gente de todos os lados. Eu acho que cabe a nós abrir a mente, abrir o coração para enxergar. Porque não é que não existe, quem não enxerga somos nós, né? O povo míope é a gente mesmo, né? E às vezes a gente mesmo dentro da igreja, não a gente, não as pessoas que a gente diz que não encontrou Jesus, às vezes são as pessoas exatamente nós que dizemos, encontrei o Cristo, mas não tá vivendo essa ressurreição no dia a dia, né? Uhum. Isso é uma reflexão que me toca profundamente, de verdade. Ô, Paulinha, obrigado por compartilhar aí as suas reações. É exatamente isso aí. Missão cumprida. Nossa, eu como professor já saio daqui já contente demais, já. É isso aí. Conseguiu perceber, discernir isso aí, né? É bem, acho que a teologia acaba tendo esse risco, né? A gente fica nas palavras, na linguagem, no conceito, né? E tem uma dimensão experiencial que não pode ser deixada de lado. Senão fica uma aula, fica só uma teoria, né? Tem que ir pra canetinha, tem que pintar de canetinha lá o livrinho com o filhote, né? Tem que, tem que sorrir, tem que viver, tem que, né? Tem que ter coragem de experimentar a vida abundante de Deus para nós, né? Aí a gente desfruta da ressurreição. Quem mais? Anne. Bom, é a primeira aula que eu tô aqui, né? Mas já gostei muito, pastor. Essa palavra falou muito comigo. E, e a teologia tem um teto, né? Ela vai até um certo patamar. Depois a gente precisa dessa experiência, dessa fé palpável e tangível, né? E eu acho que eu resumiria a aula de hoje como a ressurreição está no ordinário, Uhum. está no nosso dia a dia, né? Está ao nosso redor. Seja uma flor que está no meio dessa cidade, São Paulo, no meio desse cinza, ou às vezes está no céu, numa tarde de outono, né? Onde a gente consegue sentir a presença de Deus ali, de alguma forma ele fala conosco, de alguma forma ele nos traz vida e nos traz a presença dele ali, né? Então, para mim a aula é a ressurreição está no ordinário. Perfeito, perfeito. Inclusive hoje, né? Não sei se vocês viram, hoje teve um pôr do sol
e um anoitecer belíssimo. Nossa, tava a coisa mais linda do mundo aqui, pelo menos pertinho da gente aqui a gente conseguiu ver. E eu gosto muito também, acho que é isso aí mesmo, Anne, é o ordinário, né? É a gente poder desfrutar da existência das pequenas coisas e se sentir, se perceber vivo, ressuscitado, né? Não sucumbir ao desespero, né? Isso aí. Muito bom, muito bom. Quem mais? Última aula, hein? Agora só em agosto a gente vai se ver, hein? Alguém? Eu Vai estou lá, só Dorival. concordando com o que já foi falado, né, das duas irmãs, é isso mesmo. Não tem- Eu só acho o seguinte, que para isso, nós caminhamos assim meio que na contramão do mundo, né? E para poder, por exemplo, sorrir quando a coisa não está boa, nas desgraças, é, enfim, confiar. Bom, a confiança, tudo depende da confiança, né? Para termos essa ousadia de procedermos dessa forma, de desafiarmos o mundo dessa forma, né? Tem que ter confiança. Essa Sim, confiança e humildade, né? E isso vem do nosso relacionamento com Deus, não tem outro jeito, né? com Da certeza. nossa certeza da ressurreição de Cristo, que também é a nossa ressurreição desde já. E Sim, desde já nós estamos gozando da vida eterna, da ressurreição. exatamente. Né? Exatamente. Perfeito, perfeito, perfeito. Ah, eu acho tão importante essa reflexão, porque ela faz a gente perceber. Eu queria muito que vocês chegassem nesse lugar, perceber que é a ressurreição que vai trazer para a gente sentido para a vida. E isso significa o quê? Que esse mundo, até que o Dorival ele fala, né? O mundo tá dizendo pra gente assim, ó, se você tiver dinheiro para ir pro shopping gastar, você é feliz. É, Se você tiver dinheiro para entrar lá no aplicativinho da Shein e começar a comprar um monte de bugiganga chinesa, você é feliz. Se você tiver uma conta bancária, se você tiver isso, se tiver um monte de coisa bobagem que a gente não precisa. Mas se você ter, você é feliz. Se você consumir, se você se entreter com um monte de bobagem, você é feliz. Gente, ser discípulo de Jesus de Nazaré, quando a gente fala que é ir na contramão, é ir na contramão disso, sim, né? É ir na contramão disso. É ressignificar a vida e falar assim, gente, eu quero vida, eu quero lutar, eu quero viver os meus, diz o salmista, né, 80, 90 anos com sorte, né? Eu quero passar os meus 80 aninhos aqui na Terra vivendo, construindo, criando, melhorando, lutando por aqueles que não têm força para lutar, por exemplo, né? Eu não quero viver o meu tempo aqui na Terra entupido de Netflix e de shopping center, gente. Certo? A vida tem que ser mais profunda, a vida tem que ser mais bonita, a vida tem que ser mais. Poxa vida, a gente. É a força do ressuscitado em nós. Então, a comunidade de fé, eu quero voltar para a comunidade que é importante, né? Porque é isso, os dois juntos, os discípulos juntos, na mesa aí que eles percebem. Nós, como comunidade de fé, nós precisamos experimentar essa vida comunitária de modo a ela produzir em nós uma profundidade maior de sentido nas nossas vidas. Porque se a gente, é aquilo que eu falo, né? A gente vive um tempo que você vai para a igreja, às vezes dependendo da igreja, a igreja vai te ensinar a ganhar dinheiro, a ficar rico. É isso que predomina, entendeu? É a teologia coach, teologia da prosperidade, é toda essa brincadeira aí, sabe? Pelo amor de Deus, gente. É essa vida em abundância, essa é a vida ressuscitada? É a vida igual ao mundo? Porque é isso que o Dorival tá falando, né? É,
neymarcizar a vida? A gente vai, né? Se tornar. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? O nosso mestre morreu na cruz do Calvário, nu. Diz o texto que ele não tinha onde reclinar né, a cabeça. E ele era o dono do mundo. Não é louco? O nu sem nada era o Senhor, né? Então, assim, ah, é como o Leonardo Boff fala, né? Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei, né? Todo rei quer ser Deus. Somente Deus quis ser menino. Isso é o poder da ressurreição que nos coloca para viver a vida de um jeito libertos dessas armadilhas tolas que tentam nos capturar, né? Então isso é muito, muito potente, muito bonito, gente. Eu, Muito bom, muito bom. Diga, eu, Dorival. Por isso Ah, que eu falo que Mari. tem que ser um pouco ousado para conseguir isso, né? Porque vai justamente na contramão disso aí que você está falando, né? Total. Tem que ser Essa é a usado questão, mesmo. E eu digo né? mais, eu acho que não é só ousadia. Eu acho que é um lançar-se nosso, é fé. Isso é fé. É uma Sim, confiança em Deus de que Deus vai inserir esse poder em nós, essa força em nós. é, Mediante essa experiência espiritual, eu diria, né, mística. Quem me conhece sabe que eu não estou falando de misticismo, mas de uma. Os nossos olhos têm que ver o ressurreto. O nosso coração tem que arder. Se a gente não experimentar isso, a gente vai ficar no jardim de infância da fé, né? A gente vai ficar brincando ali, não vai conseguir. Sabe? A gente tem que, pô, tem que buscar experimentar isso aí de um jeito mais profundo, né? E certeza que Deus deseja isso para nós. Má querida, eu concordo com tudo que falaram aí, foi muito legal. E o poder também da ressurreição, que eu acho também é andar como Jesus andou, viver como ele viveu, falar o que ele falou, fazer o que ele fez, né? E sofrer até mesmo também, como ele sofreu, faz parte também, não é? E sim, os canais que você falou aí, achei muito legal os três canais, que é a palavra de Deus, a reunião, né, sim, das pessoas da mesma fé, como é bom isso, como a gente aprende, a gente cresce, né? E a gente consegue fazer sim. alguma coisa e consegue aprender e também ganhar muitas coisas espiritualmente, e isso é muito bom, a gente cresce junto. Uhum. Isso é muito bom, viu? Mas é isso aí. Eu acho que andar Maravilha. Jesus, a ressurreição é isso daí. É fazer tudo o que ele fez, pensar como ele pensou, fazer o que ele fazia, andar com quem ele andava. É isso aí. E até sofrer como ele sofreu, né? Sofrer, sofreu. é fato. Pedro vai dizer, né? Se você vai sofrer, não sofra por você ter roubado alguém, né? Mas sofra como Cristo sofreu, né? Então, é por aí. E é isso, né? É bonito, né? A gente experimentar esses caminhos, né? E eu acho que estar junto na comunidade nos anima, traz ânimo, né? A força da ressurreição tá circulando nesse espaço, nos corações ali, né? Então, o irmão que vem pra gente e exercita o seu dom para nos edificar, nos anima. E a gente é instrumento de animar outros. É a força da ressurreição pulsando na comunidade de fé. Ah, isso daí é lindo demais, lindo demais. É isso, gente querida. Ó, estamos encerrando, viu, o nosso semestre. Eu queria, se vocês puderem, a gente tem mais alguns minutinhos. Que vocês acharam do formato, né? Eu sei que a Anne tá chegando hoje, mas foi uma mudança pra gente significativa, né? Ao longo de muitos anos na Igreja Batista em Quitaúna, todos os nossos cursos, as aulas sempre foram presenciais. E no começo desse ano a gente mudou para esse formato online, trabalhando com cursos, né? E eu queria saber como que foi essa experiência para vocês, se foi positiva, se foi negativa, pontos a serem aprimorados, melhorados,
se o Zoom aqui tá funcionando bem. Enfim, o que vocês quiserem falar pra gente vai ser muito precioso pra gente poder melhorar e fazer melhor, né, mais pra frente. Um de cada vez. Vai lá. Eu gostei, pastor, eu não moro perto da igreja, eu estudo, né? Estudo de manhã, sou dona de casa também, é, e eu fiquei muito feliz de saber que as aulas são online, né? Eu estou fazendo as outras aulas também, então acho que é a quarta vez ou a terceira vez, não lembro mais, que eu estou fazendo a aula presencialmente. E nas aulas que eu assisti também, eu gostei bastante. Ai, que legal, que bom. Obrigado, Roberta, por compartilhar com a gente esse feedback, muito importante. Quem mais? Boa noite. Cíntia. Isso. Boa noite, minha irmã. Adorei também ser online, porque assim abre oportunidade para participar das aulas. A gente, na correria do dia a dia, nem sempre tem tempo de se deslocar até um lugar e ir assistir a aula. Às vezes até mesmo online fica difícil, né? Na terça-feira para mim é um dia bem corrido, mas aí é legal porque fica gravado, eu posso voltar a assistir o que eu perdi, ver os comentários no grupo e conseguir acompanhar as aulas direitinho. Então é uma boa oportunidade aula online assim para quem tá com a vida corrida e quer mesmo assim participar e aprender mais. Ótimo. Essa nossa percepção também, né, que a vida tá corrida para muita gente, né? Então é um formato que ajuda, né? E dá flexibilidade. Obrigado, Cíntia. Nada, eu que agradeço. Dorival? Então, eu também gostei, mas eu já ouvi alguns comentários de que o pessoal, tem gente que sente falta daquela movimentação, do corre-corre do domingo de manhã com as classes e tal, né? Aham. Mas, enfim, para mim, tudo bem, para mim, tranquilo, gostei também. É mais cômodo, sem dúvida nenhuma, Aham. né? E como a irmã falou, a possibilidade de se não assiste presencialmente, fica gravado, assiste depois, participa depois, né? É isso, realmente, essa comunidade. Eu também sinto falta, viu? Eu vou confessar, eu preferia também presencial, mas o problema é o quórum baixíssimo, né? Verdade. Aqui a gente tá, ó, em quantos? A gente tá em 10, né? Ah, alguns dias aí deve ter batido 20 e fora as visualizações online, né? Então, é difícil, aí chega lá tem 3, um às vezes, aí não dá, né? Tem gente também que o povo é complicado, o povo às vezes reclama, fala, mas não vai. Exatamente. É, Entendeu? verdade. É um mistério, né? Uma vez o irmão reclamou do culto de espiritualidade, né? De quarto, né? Ah, porque tem que ter mais gente. O cara foi uma vez. Então, assim, pelo amor de Deus, gente, não dá, né? O que a gente tá querendo fazer, aí vocês me confirmem se vocês acham uma boa ideia. Eu tô conversando com o Anderson, a gente quer fazer um café teológico na igreja. E aí, como funcionaria? Seria presencial, uma coisa talvez uma vez por mês, uma coisa assim mais cadenciada. E provavelmente ali por volta de umas 4:30 da tarde do domingo, alguma coisa assim. Aí a pessoa já vem, já fica pro culto da noite. E aí a gente faz um cafezinho e aí um tema teológico legal, alguma coisa vinculada às aulas, e aí a gente pode se encontrar, discutir, conversar, bater papo, trazer convidados, né? Eu acho que pode ser um formato interessante, né? Não sei. Acho que funciona, né? É interessante, funcionar. Na aula passada, pastor, alguém falou, não me lembro quem foi agora, mas alguém falou que entendia que haveria pelo menos uma vez por mês uma presencial. Eu não sei quem Uhum. foi que falou, mas Sim. alguém mencionou isso. Então, aí provavelmente a gente vai fazer esse café teológico e fazer desse café teológico talvez uma programação mensal. Aí a gente pode pegar todo o quarto domingo do mês ou todo o primeiro e aí a gente se encontra lá em Quitaúna, né? Quem puder, quem estiver longe, não conseguir, não tem problema, né?
Mas quem tiver perto, a gente faz uma roda de conversa lá, um bate-papo. Acho que pode dar muito certo, né? Eu acho que sim também. Acho que é uma boa ideia. Bom, muito bom. A Adriana, Rose está querida. falando que vai gostar também. Oi? A Rose está falando que vai gostar também. Ah, maravilha, ótimo. Obrigado, Rose. A Rose pode levar uns acarajés pra gente lá também. Quem sabe? É, quem sabe. Adriana, querida. Então, eu gostei muito do curso, né? Foi um momento assim de muito aprendizado. A primeira vez que eu faço um curso da Bíblia, para mim foi um momento muito gostoso, assim, também de conhecer os irmãos, né? Cada um compartilhando e cada professor também trazia uma coisa diferente, né? Bem legal, com vídeos, gostei bastante. Que ótimo, Adriana. Muito feliz, viu, minha irmã querida? A Adriana chegou recentemente, né? Acho que não faz um ano que tá com a gente na comunidade oficialmente. Acho que foi em fevereiro, né? É, exatamente. Foi no comecinho do ano. E tá aqui é uma alegria muito grande. Continue firme, não pare de participar do IBQ Educação. É muito importante para tua jornada e quero incentivar todos, gente, divulguem, incentivem as pessoas. Não precisa ser da IBQ, né? Ah, procura a gente para poder participar, porque realmente assim a gente está caprichando, sabe, nos conteúdos, nas coisas que estão sendo feitas. E eu queria aqui anunciar, não sei se alguém mais gostaria de falar. Não, só que eu queria falar só também que eu tenho gostado. Eu gosto de assistir e acho muito legal também. É cômodo, como o Dorival falou, às vezes é cômodo para gente, que domingo é uma correria para mim, agora está bem corrido por causa da cantina. Imagino. E a Adri também, a Adriana também, ela entrou e já foi tomar café com a gente lá no Laville, foi muito bom. Ai, que Mas legal. assim, integrou assim, muito rápido, foi muito bom, gostoso. Que ótimo, Mar, que ótimo. Alguém mais? Bom, não havendo, eu vou só anunciar para vocês duas coisas importantes. A primeira delas, que vocês têm que anotar na agenda de vocês, tá? 6 de julho, primeiro domingo de julho. Primeiro domingo de julho, nós teremos a entrega dos certificados de conclusão desse curso para todo mundo que participou, tá bom? Então não deixe de estar presente na celebração da noite lá na IBQ. A gente vai ter uma cerimônia bonita, você vai receber um certificado e a gente vai ter um tempo muito gostoso lá, muito precioso, tá? E vai ser nessa celebração que a gente vai anunciar também o nosso próximo curso, né? A gente fez agora a Bíblia do texto para a vida, agora a gente vai ter Jesus do texto para a vida, tá? Então a gente vai trabalhar com o texto do Antônio Pagola, um teólogo espanhol. Ele é assim o que há de melhor nos estudos sobre Jesus. Vocês vão estar aprendendo assim o que está na crista da onda, tá? De melhor. E vai ser muito, muito bom. A gente já está com todo o programa do curso, vai ser durante todo o próximo semestre. E querendo ou não, ali, né, vocês vão acabar lendo um baita de um texto, assim, fazendo aula sobre o texto, com um conteúdo incrível, gente, incrível, tá? Então, Jesus do texto para a vida a partir do semestre que vem, vocês vão saber em breve aí, vão receber o forms para se inscrever, vão ter certinho aí o calendário de datas, de aulas, tudo bem organizado. E dia 6 de julho, IBQ, 18h30. Vai ser muito bom te encontrar por lá para você receber o nosso certificado, tá bom? De conclusão desse curso. Beleza, gente? Quero Beleza? falar. Por favor, Si. É, eu fico assim muito grata, né, pelos professores, né, que não é fácil dar uma aula, né, pela dedicação dos professores, né, e quando a gente pensa que a gente sabe muito, a gente vê que a gente não sabe quase nada, né? Então, Sim. a gente vai passar a vida inteira aprendendo. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Amém, amém. Obrigado, minha irmã querida. Olha, e tá todo mundo animado, tem professor novo chegando na área. A gente precisa de mulher para dar aula, viu, gente? Só tem macho só, meu.
Se vocês que tiverem indicações aí de professoras, serão muito bem-vindas, muito bem-vindas. Quem se animar, me avise. E a gente vai ter o Gustavo. O Gustavo foi recebido como membro agora, né, no último domingo. O Gustavo, viu, Anne? Gustavo, a Anne conhece ele. E ele vai estar com a gente lecionando aqui também ao longo do semestre, tá? Trabalhando Jesus da vida para o texto, do texto para a vida, da vida para o texto, aí é tudo que a gente não quer, né? A gente não quer isso. A gente quer o contrário, né? E vai ser maravilhoso aí trabalhar com o Antônio Pagola. Vocês vão amar, gente. Vocês vão amar. Vocês vão descobrir coisas sobre Jesus que vão ajudar muito a compreender o Evangelho e os textos do Novo Testamento, tá bom? Vai ser maravilhoso. Vamos acabar com uma palavra de oração? Aproveitem para descansar bastante aí em julho. Quem quiser curso aí também, vai ter um monte de coisa rolando no Labtem. Me avisem também, vocês são muito bem-vindos por lá, tá? E tenho certeza que vai ser maravilhosa essa nossa jornada juntos aí. Vamos orar. Pai querido, obrigado. Obrigado por esse tempo maravilhoso que nós tivemos nesse semestre. Obrigado, Pai amado, pela vida do Anderson, que tem conduzido esse ministério junto comigo. Obrigado, Senhor, por cada professor, o César, o Edinho, a- os demais professores, Senhor, o Alex. Deus, Pai querido, obrigado pela dedicação desses queridos. Abençoe a vida do Gustavo, que está adentrando esse ministério. E de maneira muito especial, Deus, obrigado por cada estudante, por cada um que se disponibilizou para estar aqui às terças à noite ou assistiu online ao longo desse semestre. Obrigado por aquilo que o Senhor fez, pelo teu Espírito que nos iluminou. Obrigado pelo discernimento e compreensão sobre a natureza do que é o texto bíblico. Obrigado pelo Senhor ter nos ajudado a termos uma relação mais saudável com as Sagradas Escrituras e que a gente possa, Pai amado, como a Si bem falou, continuarmos seguindo e persistindo em aprender, em estudar, Pai amado. Que o Senhor produza em nossos corações um coração humilde, sempre disponível e sedento para aprender mais e mais de Ti. Com gratidão, Pai, eu oro pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas e desde já consagramos a Ti para o próximo semestre, tudo aquilo que está sendo preparado, o dia da entrega desses certificados no dia 6, que seja um tempo precioso, um tempo bonito, é o que nós te pedimos. No bendito e santo nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Só aí, queridos e queridas. Na verdade, só queridas. Só tem o Dorival e o Ale aí. É nóis. O líder tá devendo, viu? E a Rose, né? A Rose tá aí também, ó. Tá vendo? Só mulherada. Tá confundido aqui, mas tá, viu? Beijo no coração de vocês, uma alegria, viu? Partilhar desse tempo com vocês todos. Cintia, vamos fazer uma foto? Boa, esquecido, ó. Quem puder abrir a câmera aí, abre pra gente poder registrar esse momento. Aê! Registrado. Beijo no coração de vocês, viu? Bom descanso, boa Beijo, boa noite. noite, Deus boa abençoe, semana. querido. Tchau, Tchau, gente. gente. Beijo, Tchau, obrigada. tchau. Tá gravando eu? E aí, bonitão? Tchau, tchau.